Tem tempo. Deus está trabalhando. Deus vai te entregar a sua bênção. Vou repetir para você pegar a bênção. Deus vai te entregar a sua bênção. Amém? Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Diga para o seu irmão, tudo que você semeia, vira colheita. Toma cuidado com a sua semente. A semente você escolhe, mas a colheita é obrigatória. Quem entendeu, diga amém. Quem semeia vento, colhe tempestade, diz o provérbio natural. Quem semeia bênção, colhe bênção. Porque igual gera igual. Você já viu pintinho em ninho de águia? Não. Existe pintinho? A menos que seja alimento, né? Das águias. Você já viu tamanduá gerando leão? Não. E leão, o que que gera? Leão. Igual gera igual. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Talvez você tenha chorado nos últimos tempos. A palavra do Senhor diz que você pode chorar por toda uma noite. Mas a promessa é que a alegria virá pela manhã. Eu quero profetizar, tem alegria chegando aí. Tem motivo de riso chegando aí. Na sua casa, no seu trabalho, relativamente à sua situação imigratória no país. Tem motivo de riso chegando por aí. Tenha calma, tenha paciência, aguarde no Senhor, porque está chegando. Se Ele te trouxe para esse lugar, se Ele prometeu, Ele vai te entregar em nome de Jesus. Apenas aguarde e receba pela fé. Estou firmada nessa palavra. Verso 5. Aliás, verso 4 ainda. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Diga para o seu irmão, a Bíblia é sábia. Fale menos. Ouça mais. Deus te deu uma boca e 2 orelhas, 2 ouvidos. Isso significa, fale a metade daquilo que você ouve. Deus está falando com pessoas aqui essa noite, amém? Tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Vamos voltar lá para o verso 1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Amém? Feche os seus olhos, mas deixa a sua Bíblia aberta. Vamos passear na Bíblia. Pai, em nome de Jesus, eu quero te apresentar nesse momento a tua santa e maravilhosa palavra. Essa palavra é do Senhor, Pai. E se nós estamos aqui é porque nós cremos com todo o nosso ser, com a nossa alma, com o nosso espírito, com o nosso corpo, com a nossa mente, nós cremos, Pai, que esta palavra é verdadeira. De Gênesis a Apocalipse, tudo saiu da tua boca, Pai, para as nossas vidas, para que nós sejamos prósperos, para que nós sejamos abençoados, mas que acima de tudo, nós saiamos, meu bom Deus, daqui mais cheios e salvos, Pai. Essa palavra é uma palavra de salvação para as nossas vidas. Porque tudo que o Senhor mais deseja, Pai, é nos salvar, para que um dia nós possamos estar face a face com o Senhor novamente. Em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, Deus tem falado comigo nesse texto, ultimamente. Nós precisamos aprender a esperar o tempo certo. O tempo certo é o tempo de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos aprender definitivamente em uma coisa muito importante, que é parar
de querer estragar aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Todas as vezes que eu tento fazer com a força dos meus próprios braços, as coisas dão errado. Eu tenho que entender que para que eu tome uma decisão, e quanto mais complexa, quanto mais difícil, quanto mais importante para a minha vida, mais eu tenho que aprender a ouvir a voz de Deus. O inimigo quer que a gente tome as decisões, que a gente faça as coisas que a gente precisa fazer de forma desavisada, com afobação, de qualquer jeito. Você precisa entender que sempre que alguém chega para você e exige, e te pede que você tome uma decisão imediatamente, ou é agora ou você perde a bênção, isso não é de Deus para a sua vida. O nosso Deus nunca vai te colocar contra a parede. O nosso Deus, ele sempre vai te dar uma palavra de paz. Se as pessoas chegam desavisadas, esbaforidas, já ouviu falar nesse termo? Lá na sua cidade tem isso? Esbaforido. Desesperado. Afoito. Falando para você alguma coisa. Olha, eu trouxe essa informação, eu trouxe essa bênção, mas você tem que se decidir agora. Primeira coisa que um homem e uma mulher de Deus tem que dizer é: espera, eu preciso orar. Eu não posso agir desesperadamente. Porque lembra, igual gera, o desesperado ele vai querer te desesperar. O desestruturado vai querer te desestruturar. A pessoa que não tem Deus vai querer tirar você da presença de Deus. A pessoa que toma decisões erradas na vida, uma atrás da outra, ela vai querer fazer com que você siga por esse mesmo caminho. Então nós precisamos aprender definitivamente a esperar o tempo certo, o tempo de Deus. Isso tanto é verdade que Deus deixou isso registrado, para que nós tenhamos paz no Espírito Santo, no Espírito de Deus, que todas as coisas têm o seu tempo aqui nesse lugar, na terra. Veja bem, essa palavra ela saiu do céu para a sua vida. Nós estamos na terra, nós vivemos na terra, mas nós não somos da terra. Essa palavra veio da nossa origem, que é o céu. As pessoas que são carnais, as pessoas que são naturais, elas não entendem essa palavra, porque mesmo ouvindo, o inimigo cega, o inimigo tapa os ouvidos e as pessoas não conseguem colocar em prática, mas a pessoa que é de Deus, eu quero profetizar sobre a sua vida, levante as mãos. A pessoa que é de Deus, escuta a palavra do Senhor, guarda essa palavra dentro dela, no Espírito, sai do Espírito de Deus para o seu Espírito e a coloca em prática. E quando você coloca a palavra de Deus em prática, a única situação, coisa que lhe resta é receber a vitória. É seguir pelo caminho da vitória. A vitória é sua, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Eu quero dizer para você que uma vez que você ouve essa palavra, guarda, coloca ela em prática, pratica, não só para você, não só dentro da sua vida, não só dentro da sua casa, mas você começa a multiplicar, a ensinar outras pessoas também serão abençoadas por meio dessa palavra. Amém. Eu quero te lembrar que tudo que Deus quer de nós é que nós venhamos a aprender a lidar com os nossos sentimentos, com os nossos medos, com as nossas ansiedades e falta de fé. Eu tenho certeza que eu estou falando para pessoas aqui que têm palavras de Deus, tem promessas de Deus para a vida. Quem tem promessa de Deus aqui essa noite? Deus te deu uma palavra, Deus te deu uma promessa. E talvez você vendo o tempo passar, você pense assim: Senhor, mas o tempo está passando, eu estou envelhecendo, estou vendo as coisas acontecerem do meu lado, mas e a minha bênção, Senhor? E a minha promessa, Senhor? O que aconteceu no meio do caminho, Senhor? Olha, Deus está te preparando. Deus está te preparando para entregar a sua bênção. E nós vamos aprender sobre isso essa noite. Primeira coisa que Deus está fazendo, ao atrasar a sua bênção, é te preparando. Deus está te preparando. Receba essa palavra. Diga assim: Deus está me preparando para eu receber a minha bênção. Deus está tirando o Egito de mim. Deus está tirando os meus medos.
Abra comigo em Êxodo capítulo 2. Quem já ouviu falar sobre Moisés? Diga amém. Quem conhece a história de Moisés? Palavra do Senhor, deixa eu resumir ela para você. Palavra do Senhor diz que Moisés viveu 3 fases muito distintas. A primeira fase da vida dele foi de 0 ano de vida aos 40 anos de vida. Nesse momento, nessa primeira fase, ele viveu 40 anos no Egito, dentro do Egito, aprendendo a cultura do Egito, aprendendo a ciência do Egito, aprendendo a conversar como os egípcios, aprendendo a religião dos egípcios, aprendendo os deuses do Egito. E a palavra de Deus diz que aos 40 anos, lá no verso 11, começa dizendo assim: naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu aos seus irmãos e viu os labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um lado e do outro, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando. E disse ao culpado: por que espanca o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés, e disse: com certeza o descobriram. Informado desse medo, procurou Faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian. Assentou-se junto a um poço. Olha que interessante. Moisés, ele foi criado como um príncipe pelo Faraó. A filha de Faraó, ela resgatou Moisés do rio. Você conhece essa história. E Moisés, ele foi escolhido por Deus para resgatar o povo hebreu, o povo de Israel, do Egito. Quando a gente olha para situações naturais, a gente pensa que o mais jovem, ele está sempre mais qualificado. Se você olhar para a realidade das empresas, por exemplo, isso em qualquer lugar do mundo, os mais jovens, eles sempre são escolhidos em preferência aos mais velhos, por causa da força, por causa da disposição para o trabalho, por causa do conhecimento, da atualização. Os mais jovens, eles são mais atualizados. Mas a palavra do Senhor diz que o nosso Deus, ele não enxerga, ele não vê como o homem vê. O nosso Deus, ele tem uma maneira particular de entender as coisas. Ele deixou registrado que os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Nós precisamos entender que quando Deus ele escolhe uma pessoa, ele não rejeita essa pessoa. Aquilo que Deus prometeu para você, a bênção que é sua, ela é só sua e de mais ninguém. A única coisa, ou a única pessoa que pode atrasar essa bênção é você mesmo. Porque Deus pode te entregar ela agora, como pode te entregar daqui 40 anos. Não tem nenhum problema para Deus. Porque o nosso Deus não tem nenhum problema com o tempo. Mas nós temos problemas com o tempo. A palavra do Senhor diz que Moisés, ele matou um egípcio. E por causa desta ação, deste ato, ele fugiu do Egito. Ele foi para as montanhas de Midian. Agora, quantos anos ele ficou nessas montanhas? Quem sabe me dizer? 40 anos. Deus já tinha escolhido Moisés. Deus já havia determinado que Moisés seria o Salvador. Moisés é um tipo de Jesus no Antigo Testamento. Porém, como Deus não tem pressa em absolutamente nada, Moisés fugiu, foi para a montanha, e lá ele levou um outro tempo de vida, mais 40 anos. Para que passou tanto tempo? Olha que interessante, vamos acompanhar. Vá para o verso 19. A palavra de Deus diz que ele foi para as montanhas, chegando lá, ele viu 7 filhas, verso 16, ele viu 7 filhas, as filhas de sacerdote, as quais vinham tirar água e encheram o bebedor para dar de beber ao rebanho do seu pai. Então vieram os pastores e enxotaram essas meninas dali, as filhas de
do sacerdote Midian. Moisés, porém, ele estava naquele lugar, ele se levantou e defendeu, e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhes perguntou, por que vieste cedo hoje? Responderam elas, um egípcio, presta atenção, um egípcio nos livrou das mãos dos pastores. Deus não trabalha com pessoas que têm um Egito dentro dela. O Egito, ele representa aquilo que está no mundo. Para que Deus possa te entregar a sua bênção, primeiro, ele tem que arrancar de você as coisas que tem do mundo. Deus não tem pressa. Deus não tem pressa, mas ele vai te moldar. A palavra do Senhor diz que ele molda os seus, ele forja os seus na fornalha das aflições. Veja bem, ele forja os seus como o ourives forja o ouro, forja a prata. Não é na piscina, não é nos parques da Disney, não é nos parques da Universal, mas é na fornalha das aflições. Aleluia. Muitas vezes nós estamos orando, buscando a Deus, fazendo tudo certo, Senhor, mas o que é que está acontecendo? A minha bênção não chega. Deixa eu te dizer uma coisa da palavra de Deus, vinda do céu para a sua vida. Deus está te forjando na fornalha das aflições. Deus está arrancando o Egito de você. Deus está te purificando para que você esteja habilitado, capacitado para receber as bênçãos. Porque se Deus entrega antes da hora, as pessoas não vão conseguir diferenciar entre um egípcio e entre um hebreu. Um homem do mundo, uma mulher do mundo e uma mulher ou um homem dele. Agora, se você for em Atos dos Apóstolos, rapidinho, se ficar difícil para você, apenas ouça. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 22, está escrito assim, Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Sabe o que isso significa? Moisés, ele sabia tudo sobre o Egito. Ele sabia como eram os cultos dos egípcios. Ele sabia e tinha acesso à inteligência dos egípcios, às matérias, à matemática. Quem já ouviu falar que os egípcios foram os primeiros ou os maiores matemáticos da antiguidade? Por causa das construções que eles faziam. Aqui a palavra do Senhor diz que quando ele teve esse ato impensado, porque com certeza ele não orou a Deus, ele enfrentou e matou os egípcios pela carne. E pela carne ele teve medo, a palavra do Senhor nós lemos, disse que por medo ele fugiu. Uma pessoa que está cheia de Deus, ela não toma nenhuma decisão por medo, ela não toma decisões impensadas, ela não toma decisões inconsequentes. Deus está falando com pessoas aqui. Talvez a sua bênção esteja retida, paralisada. Ela é sua, ela está guardada. Vou repetir, a sua bênção é sua, a sua bênção está guardada. Mas talvez ela ainda não tenha sido enviada pelos anjos, porque você ainda tem coisas do Egito dentro de você. Talvez tem coisas do Egito dentro da sua casa. Talvez os seus olhos tenham buscado visões a respeito do antigo Egito. Talvez as suas palavras ainda reflitam o Egito antigo. Talvez os seus gostos ainda reflitam situações, coisas e pessoas do antigo Egito. Deus está falando conosco essa noite que para que você possa atingir o lugar perfeito que Ele tem, porque Deus tem um lugar perfeito para você, Ele precisa primeiro arrancar as coisas do Egito, Ele precisa arrancar o seu medo. Porque para você conquistar, uma das coisas que Deus sempre dizia para os seus é: eu sou contigo, seja comigo também. Amém. Você já parou para pensar que Deus é um Deus posicionado? Ser contigo, homem valente. Eu sou contigo. Se coloca de pé. Era assim que ele dizia. E é assim que ele continua dizendo hoje. Eu sou contigo, mulher valorosa. Se coloca de pé. Se posiciona, se colocar de pé, se posicionar diante de Deus. Quando eu me posiciono, eu sempre me posiciono.
A palavra de Deus diz que a gente é ou quente ou a gente é frio. Porque o morno, ele vomita. Ou a gente se posiciona de um lado, ou a gente se posiciona de outro lado. Ou a gente se posiciona com as coisas do mundo, ou a gente se posiciona com as coisas de Deus. Porque Deus já está posicionado. Ele está de pé, pronto para te abençoar. Ele diz, eu sou contigo. Agora a pergunta é, nós somos com Ele? Nós andamos com Ele? Porque Ele sempre quer andar conosco. Uma vez que nós convidamos, uma vez que nós limpamos o nosso espírito, uma vez que nós limpamos a nossa alma do pecado, uma vez que nós mudamos as nossas atitudes diante do Senhor, Ele é fiel. Ele prometeu, Ele vai andar junto. Deus vai andar com você. Deus vai andar com você nesse momento que você está passando agora. Nesse momento de dificuldade, nesse momento de posição, de decisão. Deus te trouxe para uma terra estranha. Se Deus te trouxe para uma terra estranha, você acha que Ele vai te abandonar? Sendo que Ele diz na palavra, que as viúvas, os órfãos e os estrangeiros ou imigrantes, Ele tem uma apreciação especial. Deus tem uma apreciação. Deus te trouxe nesse lugar para te guardar, para te prosperar, para te abençoar. Mas antes é preciso arrancar as coisas do Egito, que ainda estão aí. Esse remanescente que ainda está aí. Quantos anos vai levar para que você esteja completamente habilitado a viver as bênçãos e as promessas de Deus? No caso de Moisés, segunda fase da vida dele, entre 40 e 80 anos, foi sendo limpo das coisas do Egito. Aonde? Em Orlando, nos Estados Unidos? Em Nova York? Nas florestas, nas montanhas de Midian. Cuidando do gado. Porque até então ele tinha sido príncipe, tinha vivido o melhor do Egito. O melhor do Egito significa que ele viveu coisas que deveriam ser limpas. Ele deveria ser limpo pelo Senhor, ele tinha que viver como o povo hebreu vivia. Separado. Deus quis levar ele para longe, para as montanhas de Midian, para separá-lo do Egito. Deus talvez tenha trazido você de Portugal, ou do Brasil, ou de qualquer lugar do mundo para cá, para te separar de coisas que antes você fazia errado e aqui não é para fazer mais. De amizades que você tinha lá que não é para ter aqui. De coisas que você fazia lá para não fazer aqui mais. Deus está te separando. Assim como Deus fez com Moisés, Deus continua fazendo hoje. Deus, Ele olhou para Moisés e viu, ele não está preparado ainda. Ele não me consultou, ele não orou, ele não falou comigo. Ele está cheio do Egito dentro dele. Lembra? As filhas do sacerdote olharam e não viram um hebreu. O que elas viram foi um egípcio. Deus tem que olhar para a sua vida, Guilherme. Tem que olhar para a sua vida, Rubens, e dizer assim, ali tem 2 homens de Deus. Não vejo nada do mundo no Gui. Não vejo nada do mundo no Rubens. A pessoa tem que olhar para a sua vida, missionária, e dizer, ali tem uma mulher de Deus. Aleluia. Você já parou do lado de alguém, seja numa fila de banco, seja em um ambiente público, e aí você começou a conversar com alguém, e você se sentiu muito bem do lado dessa pessoa, e de repente, do nada, você descobre que ela é uma pessoa de Deus, que ela é um irmão em Cristo? Você está com aquele negócio no seu espírito. Não, que pessoa diferenciada, que pessoa que fala com graça. Às vezes ela não falou nada de Deus para você. Aí depois na conversa, você descobre que ela é uma irmã ou um irmão seu. Você tem que causar esse tipo de sentimento nas pessoas. As pessoas têm que olhar para a sua vida e dizer assim, ali tem um cristão, ali tem um servo de Deus, ali tem um homem de Deus, ali tem uma mulher de Deus. Aleluia. As pessoas têm que olhar para você e não pode identificar as coisas do Egito. Não pode identificar um egípcio, uma egípcia, mas sim um servo, um filho de Deus. Estou falando para servos, para filhos de Deus aqui essa noite. Amém? Feche seus olhos. Pai, que o Senhor possa abençoar a vida dos teus filhos poderosamente, arrancando, o Senhor, de cada um deles todo o remanescente do Egito para a glória do teu nome, Pai. Que quando as pessoas olharem para eles, eles possam ver a imagem e semelhança de um Deus vivo, todo-poderoso,
e que nós possamos alcançar a estatura do varão perfeito, que é o teu Filho Jesus Cristo. E quem recebe diz? Amém. Salva de palmas para o Senhor Jesus. Arranca o medo do seu coração. Você não vai ter que fugir de ninguém por causa de medo, porque homem e mulher de Deus foi feito para ser corajoso. Bate no peito e diz assim: eu sou corajoso ou corajosa. De novo, eu sou corajoso. Deus não usa pessoas amedrontadas, covardes, medrosas. Deus usa pessoas corajosas. Naquele momento, como Moisés estava cheio do Egito, ele ainda era um covarde. Ele se amedrontou. Por que ele se amedrontou? Porque ele não tinha ainda dentro dele a identidade formada e definida. Uma pessoa que sabe quem é no reino, e eu estou falando para pessoas aqui que não são dos Estados Unidos, que não são brasileiros, mas pessoas que vivem num reino. E todo aquele que vive no reino não tem um presidente como Senhor, tem um rei como Senhor. A palavra do Senhor, a palavra de Deus diz que o nosso rei, ele tem sobre um lado escrito Rei dos Reis e no outro Senhor dos Senhores. Você tem que saber de onde você veio, você tem que saber quem é você nesse lugar e para onde você está indo. Porque a partir do momento que você sabe tudo isso, você tem a sua identidade em Deus forjada. E uma vez que a identidade é forjada, ninguém mais muda essa identidade. Glória a Deus. No seu passaporte está escrito o quê? Em nome. O que está escrito lá? Aleph Bruno Xavier Martins. Aleph Bruno Xavier Martins. Alguém pode mudar a sua identidade? Alguém tem capacidade de mudar a sua identidade? Ninguém muda a sua identidade. O seu nome sempre será Aleph. Ainda que tentem falsificar o seu documento, quando te mostrarem a sua foto lá, mas um nome diferente, o que você vai dizer? Aleph. Esse nome está errado. Você, como sendo servo de Deus, você tem que saber quem é você. Você tem que saber quem é você no reino. Amém. Porque mesmo que o inimigo tente dizer que você é pecador, que você é falho, que você não merece o céu, aí ele vai começar a apontar os motivos. Você tem que estar posicionado e dizer, é verdade, tudo que você está dizendo é verdade, mas eu era assim. Diga, eu era assim. Eu era assim. Eu era assim. Ficou para trás. Levanta o seu nariz e diga direto para os olhos, para Satanás. Ficou tudo para trás. Porque hoje eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Quem recebe diz amém. Ficou para trás, os medos ficaram para trás. Deus vai arrancar os seus medos essa noite. A próxima situação que precisa ser arrancada da sua vida, para que você aprenda a esperar o tempo certo. Veja bem, muitas decisões são tomadas pelo medo, pela pressão do medo. Se eu não fizer isso, eu perco. Não perde nada. Porque se Deus tem para você, você não perde absolutamente nada. Deus não é um Deus de divisão, nem de subtração. Ou Deus soma na sua vida, ou Deus multiplica na sua vida. Lembra do azeite da viúva? Lembra da farinha? O profeta chegou e disse, você vai fazer um bolo? Vai? Vou fazer esse bolo aqui pro meu filho, vou comer um pouquinho, meu filho vai comer e depois acabou, já não tem mais nada. Não, você não vai fazer para você não. Olha o que é a palavra de um homem de Deus. Olha quem que você tem que ser. Palavra de um homem que conhece a sua identidade, uma mulher que conhece a sua identidade em Cristo Jesus. Você não vai fazer para você. Você vai fazer para o homem de Deus primeiro. Você confia que eu sou um homem de Deus? A mulher mais que depressa diz, confio. Então você vai fazer primeiro para mim e da sua vasilha não vai faltar a farinha e da sua botija não vai faltar o óleo. Deus multiplica, Deus vai multiplicando, Deus foi multiplicando e Deus tem isso para a sua vida. Não tenha medo de se posicionar como homem e mulher de Deus, porque se você agir assim, quem te sustenta, quem vai estar debaixo dos seus pés, é a rocha de Cristo, o nosso Senhor Jesus. Ele não vai deixar você nem pisar em falso, e nem você cair, nem escorregar, porque quem te sustenta é o nosso Deus. Mas só para os posicionados. Só para os posicionados. Aqueles que sabem quem são no reino. Amém?
Segunda coisa que Deus vai arrancar de você essa noite, a ansiedade. A ansiedade é a pior coisa que pode existir na vida de uma pessoa. Aqui não tem, não. Aqui não, aqui nessa igreja não tem, né? Para a glória de Deus. Outras igrejas tem, a nossa não. Ah, não, aqui não. As mulheres ansiosas aqui não tem, não. A palavra do Senhor diz assim, e não é à toa que isso ficou registrado. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Diga para o seu irmão que está do seu lado, não fiqueis ansiosos por nada. O nosso Deus continua com o controle nas mãos. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Vou te contar uma história de uma pessoa que não era ansiosa, para você entender. Eu não vou dar um exemplo de uma pessoa ansiosa, porque provavelmente você já conhece muitos exemplos negativos de pessoas que tomaram péssimas decisões por causa da ansiedade. Quem conhece pessoas assim? Toda pessoa que é ansiosa, ela toma as piores decisões. Porque qualquer situação, ela se sente pressionada. Uma pessoa ansiosa, ela não confia em Deus. Me desculpa te falar isso, na cara, na lata, mas se você está vivendo numa vida de ansiedade, está faltando fé. Nós vamos falar especificamente sobre a fé. Mas nesse momento eu quero te dar o exemplo de uma pessoa que não foi ansiosa. Falta 45 minutos ainda para mim? Que bênção, hein? 10 minutos. Presta atenção numa coisa. Quem se lembra da história de Davi? A história de Davi está lá em 1 Samuel, a partir do capítulo 16. Em 1 Samuel 16, Davi foi tirado de entre as ovelhas que ele estava pastoreando, e ele foi ungido por Samuel. Foram passando os filhos, os irmãos de Davi. Passaram todos. E Deus falou, não é esse. Os mais fortes, não é esse. O mais bonito, também não é esse. O que se destacava pela sua maneira de falar, pela sua maneira de se comunicar, não é esse. Aí de repente vem uma criança lá, pouco mais que uma criança, um simples adolescente, de talvez entre 12 e 15 anos de idade. Alguns historiadores dizem que ele tinha 17, não há muita certeza sobre isso. A certeza é que ele ainda não era um homem formado. Ele era um pouco mais que um adolescente, devia ter por volta de uns 13, 14 anos de idade. Verso 11 diz assim, perguntou Samuel a Jessé, acabaram os seus filhos? 16, 1 Samuel capítulo 16, verso 11. Perguntou Samuel a Jessé, acabaram-se os seus filhos? Jessé respondeu, ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois nós não assentamos à mesa sem que ele venha. Então, verso 12, mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois é ele. Presta atenção, Deus não olha para as suas habilidades, Deus não olha para as suas capacidades, Deus não olha para o seu físico, para a sua aparência. Deus olha para o que ninguém mais enxerga, que é o seu coração. Sabe o que impressiona a Deus? Não é a sua capacidade de resolver problemas rápidos. Não é a sua beleza, não é a sua formosura, não é o seu relacionamento, o seu networking, que é uma palavra que está tão em uso hoje em dia. Não é a sua capacidade em liderar pessoas, mas Deus olha para o seu coração. Amém. Deus olha para o seu interior, pela quantidade e pela intensidade do seu amor a Ele. Amém. Deus olha para o coração da pastora e está buscando lá fidelidade. Deus está buscando lá honra. Deus está buscando lá amor. Está buscando fé quando olha para dentro de você. É isso que fez com que Davi fosse lembrado até hoje como o quê? Um homem segundo o coração de Deus. Ninguém mais tem esse título. Meu Deus, como você será conhecido no céu? Lá vem, ó, tá vindo. Olha, imagina que alguns anos, né? A gente não sabe quanto. A gente sabe que Jesus está chegando. Mas daqui a alguns anos você vai ouvir assim, lá vem. Quem está vindo? O homem segundo o coração de Deus. Quem está vindo? Davi. Eu não sabia que era Davi.
Meu Deus, eu tô todo arrepiado, tô sentindo a presença de Deus aqui. Tá vindo lá, quem tá vindo? O Cláudio. Que Cláudio? Será que... Já parou para pensar? Como é que as pessoas lá em cima vão se referir a você? Vai depender do seu legado, o que você deixar aqui. Vai depender do que você fizer aqui. O que você fizer aqui vai repercutir o seu nome na eternidade. Não é na eternidade que você vai construir a repercussão do seu nome. É aqui. Pastor Fábio, o Senhor constrói aqui. Aqui e agora. É no futuro? Não. É no passado? Não. É no presente. É hoje. É agora. O hoje, ele se constitui do agora. Ó, acabou, já passou. Agora. Já passou de novo. O que você fez? Já passou de novo. E aí, o que você fez? Deus está olhando para o seu coração, Ju. E aí, como é que está o seu coração? É agora. Qual que é o nome da irmã? A Mônica. Mônica? A Mônica. A Mônica? Nome diferente, bonito. É agora. Como é que está o seu coração diante de Deus? É agora. É agora. É agora. Hã? Já passou de novo. Já passou de novo. É agora. Como é que você vai ser lembrado no futuro? Como um ansioso? Lá vem o ansioso. Ó, de quem que as pessoas estão falando? Lá vem o medroso, o covarde. De quem que as pessoas vão estar falando? Não é de ninguém dessa da igreja. Estou profetizando. Não é de ninguém daqui. Amém. Estou profetizando. Não é de ninguém daqui. Amém. Amém? Vem um adorador. Vem o adorador. Cadê o adorador? Cadê o fiel? Amém? É assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Você tem que olhar no espelho e dizer, você é um adorador. Não é falar que você é uma pessoa mais maravilhosa que eu já vi nesse dia de hoje. Guti-guti. Não é isso não. Você é um adorador. Você é um homem de Deus. Você é um homem de palavra. Deus fala com você. É assim. Você é servo. Você é filho. Pode amanhecer tudo descabelada. Tudo descabelada. Vai pra frente do espelho. Coisa mais linda de Jesus. Porque Jesus não está olhando para a minha aparência, mas está olhando para dentro de mim. E Senhor, eu te amo. Eu te amo quando eu vou no cabeleireiro. Eu te amo com unha feita, mas eu te amo de qualquer jeito. Te amo descabelada. Eu te amo. É isso que Deus quer. É sinceridade. Mas vamos voltar para o que interessa, ansiedade. Entre esse momento, primeiro, Samuel 16, verso 13 então. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, vou repetir. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. A partir de hoje, o Espírito do Senhor se apossa da sua vida de uma maneira diferenciada, de uma maneira sobrenatural, de uma maneira como Ele ainda não fez antes, para nunca mais te deixar, em nome de Jesus. É a partir de hoje, em nome de Jesus. Receba, em nome de Jesus. Agora, detalhe, ele não foi elevado à condição de rei nesse momento. Ele foi ungido, Deus derramou e fez a promessa. Esse é o meu rei. Esse é o meu rei. Mas quando ele assumiu essa posição? Entre esse momento e até 2 Samuel. Vá lá em 2 Samuel. Segundo Samuel, capítulo 5. No capítulo 2, no capítulo 2, verso 4, Davi, ele foi ungido em Judá. E 2 Samuel, capítulo 5, ele foi ungido em Israel. O reino estava dividido. Havia a tribo do norte e a tribo do sul. Tribo do norte, Israel. Tribo do sul, Judá. Entre aquele momento de 1 Samuel e esse momento se passaram mais de 17 anos. Sabe o que aconteceu?
entre esse meio tempo? Em diversos momentos, Davi, ele teve a oportunidade de arrancar com os seus braços, com a força dos seus braços, o trono que ainda estava nas mãos de Saul e assumir aquilo, não que o homem havia dado para ele, mas o que o próprio Deus havia dado para ele. Em diversas oportunidades, a palavra do Senhor nos mostra, 1 Samuel capítulo 24 e 1 Samuel capítulo 26, dois momentos específicos. 1 Samuel 24, de 4 a 6, e 1 Samuel 26, de 8 a 9. Dois momentos específicos onde Davi, ele poderia ter arrancado a vida de Saul. Saul já estava fazendo coisas erradas há muito tempo. Não era de hoje. Nessas duas oportunidades, os amigos, presta atenção, não foram pessoas estranhas. Não foram pessoas da rua, foram pessoas que comiam com Davi. Diga, comiam com Davi. Jantavam com Davi. Acordavam com Davi. Comiam com Davi. Tomava café da manhã com Davi. Pessoas de dentro da casa de Davi disseram para ele assim: Davi, olha a oportunidade. Por que você não mata Saul? O trono já é seu. Deus já te deu, é seu. Vai lá e toma posse. Diversas oportunidades. Se ele fosse ansioso, é aí que entra agora a questão da ansiedade. Sabe o quê? Isso é de Deus mesmo. Isso é de Deus. Foi ele que me ungiu. Olha a oportunidade aqui. Deixa eu ir lá e passar a faca. Deixa eu resolver esse problema. Mas Davi, ele não foi chamado um homem segundo o coração de Deus à toa. Qual foi o posicionamento? Ele sabia quem ele era. Eu já sou rei. Deixa eu dizer para você que está aqui essa noite. Você é príncipe. Porque filho de rei se chama... Príncipe. Vou repetir. Filho de rei se chama príncipe e... Princesa. Você é filho de rei. Você é filho de rei. Porque tem muita gente que vem na igreja, passa 10, 15, 20, 30 anos e não sabe que é filho de um rei. Davi, ele sabia quem ele era. Ele sabia o que ele estava fazendo aqui, naquele lugar. Ele já tinha unção sobre a vida dele. Quem sabe o significado da palavra unção? Capacitação. Uma capacitação para algo. Quando Deus unge uma pessoa, há um mês, 2 meses atrás, nós tivemos unção aqui. Missionária Priscila foi ungida. Pastor Fábio, em treinamento, foi ungido. Missionária Patrícia. Quando existe uma unção sobre a vida de alguém, quando o óleo é derramado, você vê um óleo caindo na cabeça, mas ali o efeito espiritual é muito maior do que aquele simples ato. Meu Deus, ali é o próprio Deus derramando capacitação para um trabalho específico, para o reino. Não é aqui para as coisas naturais. É proteção. Uma pessoa ungida, ela está protegida pelo Senhor. E na vida de ungido ninguém toca. O Davi, o mesmo Davi, os amigos, falando na cabeça dele, Davi vai lá, resolve esse problema, mata o homem e ele está à sua disposição. E outros disseram assim, outros disseram assim, o nosso Deus te entregou Saul nas suas mãos. O próprio demônio falando. Jesus lidou com uma situação assim. Chegado dele, Pedro, um dos que andava com Jesus, que conhecia Jesus em detalhes. Jesus começou a falar sobre coisas do reino, sobre coisas espirituais, sobre coisas altas. Como Pedro estava lá embaixo, a palavra do Senhor diz, os meus pensamentos são mais altos que os seus. Jesus estava falando dessas coisas altas, espirituais. Pedro estava lá embaixo. Jesus estava dizendo assim, é preciso que eu morra, é preciso que eu sofra, é preciso que eu vá para a cruz para pagar os pecados. Aí Pedro disse assim, Jesus, olha só se ele não vai dizer uma coisa que nós diríamos. Jesus, como assim? Não vai acontecer nada com isso, com o Senhor não. Tá louco Jesus? Não, nós não podemos perder o Senhor não. Coladinho com Jesus. Jesus, identificando a situação espiritual que estava acontecendo, ele disse assim, para trás de mim, Satanás. Meu Deus. Imagina o susto que Pedro levou. Imagina, pastor. Imagina, Rubens. Por quê? Porque Jesus estava falando de coisas muito mais altas. E ele lá embaixo, no natural, na carne,
lá rasinho, lá embaixo. Deus querendo, o próprio Deus, Jesus querendo entregar uma picanha maturada, mal passada para ele. Aquela que o pastor Fábio faz na casa dele, tão gostosa, tão boa, né? Eita glória, bênção pura. Mas ele percebeu que Pedro, ele estava a nível do leitinho ainda. Sopinha. Que maminha. Amém, meus irmãos? Davi disse assim, você está ficando doido, meu irmão? Você está ficando doido? Ai de mim! Tocar na vida do ungido de Deus. Meu pai. Ninguém toca na sua vida. Quem tocar na sua vida está tocando nos olhos, na menina dos olhos de Deus. Pessoa que tem uma unção sobre a vida dela é uma pessoa guardada pelos anjos do Senhor. Amém. E as pessoas que não têm o Espírito Santo vão lá pela ansiedade, querendo resolver com a força dos próprios braços, trocam os pés pelas mãos, fazem bobagem. E o que acontece? Ela tem que colher o fruto do plantio dela. Aí é que vem a fatura. Davi, ele não agiu em ansiedade. E por ele não ter agido em ansiedade, o próprio Deus ungiu Saul. Deus levou Saul. Ele entendeu. Todo momento de reinado de Davi foi abençoado. Todas as guerras que Davi entrava, ele saía de lá vencedor. Você já parou para pensar sobre isso? Em cada situação difícil que você passa na sua vida, você sair dessa situação como vencedor? Comece a agir como Deus espera, como Deus quer, que Deus vai te entregar bênçãos muito maiores, muito melhores do que Ele já fez no passado. O próprio Jesus disse que nós faríamos coisas maiores do que Ele fez. Deus tem para fazer por meio da sua vida coisas maiores. Vou repetir que talvez você não tenha entendido, não pegou. Deus vai usar a sua vida para fazer coisas maiores, desde que você não tenha medo, desde que você não haja com ansiedade. E em terceiro lugar, o que Deus vai arrancar da sua vida? A falta de fé. Pessoas que estão no processo aguardando as bênçãos, as respostas de Deus, elas precisam manifestar a fé todos os dias. Diga para o seu irmão, a ausência de fé atrasa a bênção. Diga para o seu irmão, a ausência de fé atrasa a bênção. Aleluia. Meus irmãos, se coloca de pé em nome de Jesus. Vou te contar rapidamente a história de um centurião romano. Quem conhece a história do centurião romano? Lá em Atos, depois você vai conferir na sua casa. A partir do verso... Aleluia. Não, é Mateus. Mateus 8. A palavra do Senhor diz que um centurião romano, ele era centurião o quê? Romano. Ele não era um soldado hebreu. Olha só a aparência com a situação de Moisés. A língua dele era a língua romana. Latim? Talvez? Enfim. Os deuses dele eram deuses estranhos. A ciência, a tecnologia, a educação dele era toda uma educação, uma tecnologia romana. Uma sabedoria romana. E ele se apresentou para Jesus e disse assim, Senhor, ele se apresentou um centurião implorando. Ele conhecia a sua posição diante do Deus a quem servimos. Ele chegou implorando e disse, meu criado está lá em casa, de cama, enfermo, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus disse, eu irei curá-lo. Veja bem, Jesus prometeu que ia curar, já tinha dito que iria curar. E ele fez essa promessa porque ele não olhou para o centurião romano. Ele olhou para o exterior e viu um centurião romano. Mas quando ele olhou para dentro dele, desse centurião, ele viu algo diferenciado. Continuando. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas manda com uma palavra
e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados a minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e outro vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isso, e ele faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus, porque esse centurião, ele reconheceu a autoridade de Jesus. Você precisa reconhecer a autoridade de Jesus no mundo espiritual. Jesus não é um profeta, como dizem por aí. Jesus não é um homem comum, como dizem por aí. Jesus é Deus. Vou repetir para você entender. Jesus é Deus. Jesus, ele é o Salvador. Ele é único. Jesus faz coisas que você duvida, mas ele faz. A palavra de Deus diz, por acaso há impossíveis para mim? Isso é um desafio para mim e para a sua vida. Isso é um desafio para a nossa fé. Tenha calma, espera as coisas de Deus, espera o tempo certo. Deixa os medos para trás, deixa as ansiedades para trás e deixa a falta de fé. Jesus disse assim, ouvindo isso admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam. Não disse para os que não confiavam nele, disse para mim e para você. Presta atenção, Gui. Disse para mim e para você. Ele disse assim, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel, nem mesmo na igreja, eu achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó nos reinos de Deus. No reino de Deus. Meus irmãos, abandona o medo, deixa o medo para trás. Abandona a ansiedade. Gui, apaga as luzes para mim, fazendo um favor. E abandona a falta de fé. Renova. Nesta noite, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir renovar a sua coragem diante do altar de Deus. Quero te convidar a deixar de ser uma pessoa ansiosa, para você aguardar o tempo de Deus na sua vida. Deus quer usar você, mas você precisa aguardar o tempo de Deus. Você vai, nessa noite, eu vou te ungir e você vai deixar a ansiedade para trás. Amém? E em terceiro lugar, Deus vai aumentar a sua fé, para você reconhecer a autoridade de um homem de Deus, para você reconhecer a autoridade do próprio Deus, para você reconhecer que nós não tocamos na vida de ungido. É ungido, é separado. Quem trata com ele, quem trata com ela é Deus. É Deus quem trata com você, é Deus quem trata com a sua vida. Cuidado quando se trata de um servo de Deus, de um ungido de Deus.